Olá! Eu convidei para conversar comigo hoje a promotora de justiça da Bahia, Lívia Santana Vaz. Ela é uma das principais vozes no país sobre a importância da inclusão de pessoas negras no sistema judicial. Esse ponto de vista dela, que a gente vai conversar, sobre o qual a gente vai conversar hoje, nasceu de um profundo estudo, de um profundo conhecimento que ela tem sobre o tema das cotas raciais. Lívia, muito obrigado pela sua presença, pela gentileza de vir aqui ao estúdio do Metrópolis. Eu falei agora há pouco, pedi autorização a ela para chamar de você, embora é aqui um disclaimer importante para vocês entenderem também como é fundamental essa entrevista nesse momento. A doutora Lívia, ela é um nome pelo qual muitas pessoas vêm trabalhando, vêm defendendo para ser uma possível indicada do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal na próxima vaga que se abrirá com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, agora no segundo semestre desse ano. Então eu convidei você, Lívia, para a gente falar sobre o STF, mas fundamentalmente a gente falar sobre a pouca presença de pessoas negras nos tribunais, ou pelo menos a pouca presença de pessoas negras nos tribunais na condição de juiz, na condição de promotor, na condição de defensor, de advogado. Porque a gente sabe, tem vários estudos que mostram que no Brasil a justiça criminal, especificamente, ela é muito voltada para punir a pessoa negra, e grande parte dos alvos da justiça criminal de diversos crimes são pessoas negras, num reflexo do que é o racismo brasileiro. Queria lhe perguntar, você que está há 19 anos no Ministério Público da Bahia, e certamente viu ao longo desses anos uma evolução muito tímida, quase ridícula, da presença da pessoa negra no sistema judicial. Hoje, qual é a situação que se tem no Brasil? Se pudesse fazer um raio-x breve sobre isso. Eu diria que é gravíssima, gravíssima. Nós estamos há 135 anos da Declaração da Abolição da Escravidão no Brasil, com a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, e nós ainda estamos falando sempre na primeira pessoa negra a assumir um cargo de poder, na primeira mulher negra. Eu digo que esse tipo de notícia me traz alegria por estarmos conseguindo, muito tardiamente, quebrar certas barreiras, mas me traz vergonha também. É vergonhoso que a gente ainda esteja falando em primeira pessoa a ocupar esses lugares, né? Nós, no sistema de justiça, segundo dados do próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que fez um estudo recente denominado Negros e Negras no Poder Judiciário, que dá conta de que a magistratura brasileira possui apenas 12,8% de pessoas negras, quando pessoas negras representam 56% da população brasileira. Se eu trouxer um olhar interseccional, mulheres negras, a situação é ainda pior. Nós, mulheres negras, não chegamos a 6% da magistratura brasileira. E isso não é diferente no resto do sistema de justiça. E 6% da magistratura brasileira, que é um número ainda pior quando a gente contrasta com o percentual das mulheres negras na pirâmide social. Perfeito, perfeito, Guilherme. Nós, mulheres negras, somos o maior segmento social do Brasil. 28% da população brasileira é formada por mulheres negras. Então, quando você fala em assumir uma vaga num tribunal superior no Brasil, é muito raro que uma mulher negra em especial, né, chegue nesse lugar. Então, você menciona o meu nome, mas eu digo, eu nunca me enxerguei nesse lugar. É muito difícil para uma criança negra, para uma pessoa negra, uma mulher negra, se enxergar em algum lugar onde você não se vê representado no país, né? Então, é muito importante a representatividade, como dizem. Eu digo que representatividade importa, mas não basta. É preciso garantir a presença negra, e não é de uma pessoa negra, né? Apenas para ali fazer figura ou fazer número. Nós precisamos de pessoas negras nesses espaços, também pessoas indígenas, né? Pessoas com deficiência, LGBTQIAP+. É preciso que a diversidade da população brasileira esteja espelhada nas instituições públicas e privadas. Isso é fundamental. E vamos explicar por que é tão importante isso na hora de julgar. Por que é importante que, para se ter julgamentos justos, haja o espelhamento dessa diversidade da formação da população brasileira? Porque, Guilherme, nós partimos de nossas próprias vivências, de nossas perspectivas, né, cosmopercepções de mundo,
para avaliarmos a realidade. E isso também implica num sistema de justiça que não consegue ter uma perspectiva de gênero, de raça, quando vai efetuar seus julgamentos, quando vai aplicar a justiça. Então, nós temos um sistema de justiça que tem um perfil. Outro dado do CNJ, o perfil sociodemográfico do CNJ de 2018, vai dizer que o perfil da magistratura brasileira é de homens brancos, heterossexuais e cristãos. Então, eu costumo dizer que nós temos visões parciais ou quase unilaterais do que seja justiça, liberdade, igualdade. Então, é preciso trazer essa diversidade para que essas perspectivas sejam observadas. Muitas vezes são pessoas, que eu brinco do seguinte modo, que do alto dos seus gabinetes não enxergam e não conhecem a realidade das pessoas, do povo. Eu costumo dizer também que nós somos promotores e promotoras de justiça, juízes e juízas, defensores e defensoras públicos. Nós somos servidores públicos. Como você pode servir a um público que você não conhece? Então, minimamente, enquanto essas pessoas não chegarem a esse sistema, enquanto essas barreiras continuarem existindo, é preciso escutar essas pessoas, para que nós possamos, no mínimo, né, conseguir, de uma maneira empática, trazer essas perspectivas que nós não conhecemos, eu digo nós, sistema de justiça, para promover justiça. Não para poucos, mas para a população brasileira. E quando a gente vai para os tribunais superiores, esse número é ainda menor, né? Muito, muito, muito menor. Então, você falou que não chega a 8%, a 6%, perdão, mulheres negras. O percentual de mulheres negras no judiciário como um todo. Nos tribunais superiores, esse número é 0. Não existe nenhuma mulher negra que, repetindo, representa 28% da população brasileira, nem no Superior Tribunal de Justiça, nem no Tribunal Superior Eleitoral, nem no Tribunal Superior do Trabalho, nem no Superior Tribunal Militar e nem no Supremo Tribunal Federal, que nunca teve uma mulher negra com seus quadros. Do ponto de vista de gênero já é complicado, né? Só há 2 hoje, e com a aposentadoria da Rosa Weber, vai se ter apenas a ministra Carmen Lúcia. Por que isso é ainda mais preocupante, considerando a importância dos tribunais superiores na formação jurídica, na construção jurídica, na estruturação jurídica do país? Porque esses tribunais, em especial a Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, vai trazer a interpretação da Constituição, da nossa democracia, do nosso direito. Por isso, nesse livro, A Justiça é uma Mulher Negra, eu digo que se o direito, a academia jurídica, né, o sistema de justiça continuam sendo masculinos e brancos, a justiça tem que ser uma outra concepção que nós precisamos construir, né? E aí eu digo que não somos nós, mulheres negras, que precisamos do sistema de justiça e da academia jurídica, Guilherme, porque nós chegamos até aqui sem o apoio dessas instituições ao longo da história, essa é a verdade. É o contrário. Antes é a academia jurídica, né, e o sistema de justiça que precisam das mulheres negras para trazer esse olhar para uma pluriversalidade. Nós não podemos mais ter... Essa palavra é bonita. Pluriversalidade. Nós não podemos mais aceitar uma concepção de justiça de olhos vendados. A minha proposta é uma proposta diferente daquela que nós aprendemos na academia, nas universidades, que costumam nos ensinar que é preciso promover um afastamento em relação ao objeto do nosso estudo, o objeto da nossa interpretação. Eu proponho o contrário. Porque o objeto do nosso estudo e interpretação no direito não são só normas jurídicas, são pessoas. E quando nós nos afastamos, nós estamos objetificando essas pessoas. Então, é preciso promover uma aproximação, compreender essas demandas fáticas da realidade para efetivamente promover a igualdade. Então, uma justiça de olhos vendados, ela tem a capacidade apenas de manter o status quo, de manter as coisas como estão. Nós precisamos de uma justiça de olhos bem abertos e atentos para que ela enxergue as diferenças e consiga, a partir da desvalorização, né, das desigualdades pautadas nessas diferenças, promover justiça. Você citou aqui os 2 livros que eu tenho em mãos, a gente vai mostrar a imagem dos 2 na tela. O primeiro é o Cotas Raciais, que faz parte de uma excelente coleção chamada Feminismos Plurais, da editora Jandaíra, de um selo em referência à grande ativista, pensadora negra Sueli Carneiro, e que ele se propõe a trazer o ponto de vista, o olhar de diversas mulheres sobre questões de gênero e raciais, né?
E você fala nesse livro muito sobre o histórico das cotas e também para onde que as cotas têm que avançar. Queria te perguntar, é cabível, na sua visão, se criar também cotas raciais e cotas de gênero para a formação do judiciário? Sim, sim. Eu acredito que cotas raciais são a primeira efetiva resposta do Estado brasileiro rumo à promoção da igualdade racial no Brasil, depois de quase 4 séculos de escravização. Então, as cotas hoje nós temos para acesso a universidades, né, o ensino superior, e acesso a concursos públicos. Eu digo que isso ainda é pouco, porque todos os direitos das pessoas negras foram violados durante o período escravocrata e no pós-abolição também, o que faz com que até hoje nós tenhamos perpetuado um racismo estrutural no nosso país. Então, sim, o sistema de justiça precisa pensar em paridade de raça e gênero, inclusive nessas indicações para tribunais, né? Agora, uma outra concepção importante também que eu trago nesse livro, Cotas Raciais, é de que nós tenhamos cotas raciais interseccionais para as eleições. Não apenas para listas de candidaturas, mas para cadeiras mesmo. Essa era uma proposta de Abdias Nascimento, de 1983, num projeto de lei que ele trazia a necessidade de todos os poderes públicos possuírem 20% de vagas para homens negros e 20% de vagas para mulheres negras. Por que ele fazia essa diferenciação, né? Trazia esse olhar interseccional sem denominar de interseccionalidade? Porque, como disse o Eli Carneiro, que você bem mencionou agora há pouco, ser uma mulher negra numa sociedade tão racista como a nossa e tão sexista, né? A gente tem um racismo patriarcal, é sofrer de uma asfixia social. Quando as políticas de gênero evoluem, o racismo impede que as mulheres negras avancem. E quando as políticas de promoção da igualdade evoluem, o sexismo, o patriarcado, a misoginia impedem que mulheres negras avancem. Então, se a gente garante cotas para pessoas negras apenas nas eleições, homens negros tendem a conseguir chegar e as mulheres negras tendem a permanecer engessadas nessa estrutura social. Então, é preciso pensar em cotas interseccionais, sim. E a gente tem visto que as cotas existentes, né, na repartição de recursos, que, parênteses rápido, o Congresso, diversos integrantes do Congresso, vem tentando votar uma anistia para as punições do Tribunal Superior Eleitoral, o descumprimento dessa regra, elas têm sido muito tímidas na eficácia, né? Porque a ampliação do número de cadeiras para mulheres e de número de cadeiras para pessoas negras está muito devagar no Congresso e nas outras casas legislativas país afora. Agora, A Justiça é uma Mulher Negra, e esse é um livro que ela é coautora junto com a Kiara Ramos. Vou te perguntar, por que a Justiça é uma Mulher Negra? Esse é um título bem provocativo, e essa imagem da capa também é uma imagem provocativa, porque esse pacto, né, narcísico da branquitude, eu vou usar aqui a expressão da Cida Bento, que é um pacto de silenciamento sobre o racismo, e esse pacto de silenciamento está também no sistema de justiça. Então, nós tendemos, com essa visão ainda muito eurocêntrica, muito colonial, a imaginar sempre uma justiça branca, né? Se eu pedir para você fechar os olhos e pensar a justiça, uma imagem da justiça, você irá imaginar a Têmis, que é uma deusa da mitologia grega. E eu fico me perguntando o que a mitologia grega tem a ver com a nossa história brasileira, né? Com a formação do nosso povo, da nossa sociedade. Então, a Têmis é uma mulher branca da mitologia grega, de olhos vendados, com uma espada à mão direita. Muitas vezes essa espada não está em riste, né? Está no colo, como em frente ao Supremo Tribunal Federal, ela está pendente, aquela espada, mas a gente traz essa representação de uma mulher negra. Você propõe, né, uma outra representação imagem, exato, uma mulher brasileira negra, cujos cabelos crespos lhe coroam a cabeça, uma mulher que estará sempre com a espada em riste, porque sabe dos desafios que precisa enfrentar para promover igualdade e justiça nesse país, e de olhos abertos, como eu disse antes. Então, quando nós falamos a justiça é uma mulher negra, é justamente para dizer, como eu já havia mencionado, que o direito, a academia jurídica, o sistema de justiça permanecem insistentemente embranquecidos e masculinos no nosso país. Porém, nós precisamos de uma outra concepção de justiça. Por falar em outra concepção de justiça e dessa discussão, da explicação que você acabou de me dar, o presidente Lula foi o primeiro presidente a nomear uma pessoa negra
para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, já houve outras pessoas consideradas negras na história, Sim, né? sim. Mas no período democrático, salvo engano, o ministro Joaquim Barbosa foi o primeiro. Na história do Supremo, né, de quase 200 anos, não, mas houve outros, mas no período democrático, o ministro Joaquim Barbosa foi o primeiro. Agora, a gente vai ter uma diminuição da diversidade no Supremo se for indicado para substituir a Rosa Weber um homem branco. Porque a ministra Carmen Lúcia será a única mulher. E a diversidade racial, nesse eventual cenário, continuará no chão, no número 0. Como é que você enxerga a oportunidade que o Lula tem, considerando o discurso dele histórico, mas também de posse desse mandato, de falar do combate às desigualdades raciais? Qual é a responsabilidade que ele tem nesse momento de tomar essa decisão? Eu penso o seguinte, não é sobre Lívia, não é apenas sobre a primeira mulher negra a ocupar uma vaga como ministra do Supremo Tribunal Federal. É sobre a oportunidade que o presidente da República tem de ser o primeiro a quebrar esse paradigma. E o Lula tem quebrado paradigmas ao longo de sua trajetória, a gente tem que dizer isso, né? Não falando apenas do atual governo dele, no qual ele, por exemplo, já sancionou uma lei de enfrentamento ao racismo, já expediu um decreto para garantir 30% de vagas em cargos comissionados, né? Mas por todo o histórico de progresso e de consolidação das cotas raciais, das ações afirmativas nos seus governos. Então, esse compromisso que se coloca em imagem, na posse do presidente, aquela imagem belíssima da diversidade brasileira, é algo que nós precisamos ver em todos os espaços e também nos tribunais. É como se não desse, nesse momento da escolha da próxima ministra, não desse para o Lula esquecer aquela imagem, né? Deixar aquela imagem para trás. Nós não queremos esquecer essa imagem, os movimentos sociais não querem esquecer, a sociedade não quer esquecer. É sobre um compromisso e um esperançar nosso de realmente refundarmos essa democracia. Você tem recebido o apoio de muitos integrantes do movimento negro, de pessoas também de fora do movimento negro, mas que identificam a importância da sua chegada ao Supremo, ou, como você bem acabou de dizer, da chegada de uma mulher negra. Como que você tem percebido a ressonância disso no governo? Veja, primeiro é importante dizer, Guilherme, que não é sobre qualquer pessoa negra também, tá? Eu acho que nós temos que pensar na trajetória dessa pessoa, né? Que seja uma pessoa progressista, comprometida com a Constituição, com a democracia, com uma trajetória antirracista, antissexista, LGBTfóbica, né? Porque nós vimos no governo anterior, inclusive, pessoas negras ocupando espaços importantes e que não eram pessoas progressistas e acabaram trazendo retrocessos à pauta antirracista e à pauta de promoção da igualdade racial no nosso país. Portanto, pensar sobre isso, eu acho que há sim no governo uma abertura para essa discussão, para esse debate. Nós temos que lembrar que diversos ministros de Estado já se manifestaram sobre isso, né? O ministro Silvio Almeida, o vice-presidente Alckmin, a própria ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, já se manifestou sobre isso. Então, há sim uma ressonância em relação a essa pauta tão importante no governo Lula. No caso do STJ, há 3 vagas lá abertas, 2 para ministros que serão oriundos dos tribunais estaduais de justiça e uma vaga de um integrante da advocacia, que entra pelo chamado quinto constitucional, formado por promotores, procuradores e advogados. Você vê que há mais chance nessas vagas de acesso a pessoas negras ou a dificuldade é a mesma? Na advocacia, por exemplo, para afunilar melhor minha pergunta, na advocacia você percebe que há um compromisso por parte da OAB em eleger na lista sêxtupla, que será escolhida agora dia 19, uma pessoa negra, uma mulher negra, um homem negro? Veja, Guilherme, nós temos por parte da OAB um compromisso firmado já, um debate interno intenso há alguns anos e um compromisso firmado de paridade de raça e gênero. O que nós precisamos agora é enxergar esse compromisso sendo cumprido.
para que efetivamente a OAB, nessas escolhas, nessas listas que eles trazem, que é trazida aos tribunais, respeite esse compromisso assumido. E eu penso, inclusive, já disse isso explicitamente para membros da OAB, para a presidência da OAB, que a OAB pode ser um exemplo, inclusive, para o resto do sistema de justiça, né? Impulsionar o resto do sistema de justiça, inclusive os tribunais nas escolhas, a pensarem essa diversidade. Eu costumo observar sempre nas presidências de tribunais. Se você observar, tem aquelas galerias de fotografias nas presidências. E é muito interessante e assustador ao mesmo tempo, porque nós notamos que praticamente não há mulheres, pessoas negras. Então, parece a foto do merecimento, porque as pessoas ainda dizem isso, né? Essas pessoas merecem, eu mereci, eu passei num concurso público, eu sou merecedor ou merecedora do meu sucesso. Só pessoas brancas merecem? Só homens brancos merecem? Eu acho que nós precisamos também rediscutir a noção de mérito nesse país. O que é o mérito? O princípio meritocrático ele vai surgir para afastar os privilégios do Estado absolutista, né? Privilégios de classe, privilégios de família, do clero. Mas eu penso que, da forma como o mérito é aplicado hoje, nós estamos utilizando ele para manter privilégios. Você fala muito do exemplo das provas de título. Para quem não sabe, num concurso público, é muito comum que existam critérios de desempate, de ganhar pontos, baseado em títulos acadêmicos, né? Então, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, isso conta mais pontos a você do que outros candidatos. E você vê nisso um critério incorreto de meritocracia, né? E também, de certa maneira, um critério racista. Sim, é uma filtragem, uma espécie de filtro. Por que eu digo isso? A gente tem o que se chama de discriminação racial indireta. O critério é supostamente neutro, mas o efeito não é neutro. O efeito é de exclusão de pessoas negras. Pessoas negras no Brasil ainda não alcançaram pós-graduação, mestrado, doutorado em quantidade. Nós não temos ainda cotas raciais obrigatórias para pós-graduações. E depois, não é só sobre isso, é sobre pensar o porquê que esses títulos são importantes para o exercício dessas funções. No sistema de justiça, afinal de contas, um promotor de justiça, uma juíza, um defensor, uma defensora, estão ali para lecionar, para seguir uma carreira acadêmica ou para proteger, defender e promover o Estado democrático de direito? Então, é importante pensar sobre isso. Aí eu proponho, inclusive, no livro, outros títulos a serem considerados. Por que não considerar como título tempo de experiência em movimentos sociais, tempo de experiência em organizações não governamentais, de serviço voluntário? Porque o que acontece, Guilherme, é que nós estamos selecionando sempre o mesmo perfil de pessoas, grupos hegemônicos. Por quê? Isso tem a ver com o critério de seleção. Então, para mudar o perfil do sistema de justiça, é preciso que nós mudemos também os critérios de seleção. E no caso, se a gente pegar o caso das universidades brasileiras, como elas melhoraram, né, com as cotas? Diversos professores reconhecem isso, como os ambientes de discussão são mais ricos, como que há um crescimento intelectual da comunidade acadêmica como um todo, né? E é uma coisa, quando você entra numa sala de universidade pública, é uma coisa muito bonita de você ver, né? De como que não é mais como era, por exemplo, na minha época, quando eu fui acho que do primeiro vestibular que é a UERJ, né? Que foi do Rio, que foi a primeira a implantar as cotas, a ter cotas, e era um espaço para alunos privilegiados, brancos, de classe média alta, não era a diversidade que a gente vê hoje, né? Veja, a diversidade nas universidades, em todos os espaços, na verdade. A gente precisa entender que não é apenas sobre o direito das pessoas negras, indígenas, quilombolas, de acessarem aquele espaço. É sobre o direito de toda a sociedade de conviver com a diversidade. Exato. Porque isso enriquece a sociedade. Eu costumo dizer que o direito, em especial, é uma área do conhecimento encastelada. Não dialoga com outros saberes, não dialoga com os saberes tão importantes que nós temos em comunidades de terreiro, em comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Não há um diálogo com esses saberes, como se apenas o saber jurídico e um técnico jurídico vinculado, fixado, aficionado pelo norte global fosse importante. Então, a gente empobrece, em termos epistêmicos, nós empobrecemos quando nós deixamos de dialogar com outros saberes e nos fixamos apenas no norte global. Nós estudamos filosofia alemã, nós estudamos as constituições
da Europa, dos Estados Unidos, né? Nós não estudamos constituições da América Latina, nós somos uma bolha na América Latina, Guilherme. Nós não estudamos a jurisprudência da América Latina, da África, né? A concepção de pluriversalidade que eu trouxe aqui para você agora é de um filósofo sul-africano chamado Mogobe Ramose. Nós não acessamos esses saberes. Então, é uma expansão de cosmopercepção de mundo quando nós acessamos saberes que não são aqueles lineares, né? O saber eurocêntrico, ele é linear. Ele tem como ápice, como topo, a imagem do homem branco como um sujeito universal. Eu tenho um texto que eu escrevi pelo Jota, inclusive, intitulado Eu, Mulher Negra, Não Sou Sujeito Universal. Porque essa suposta universalidade vai homogeneizar as pessoas. E ela não te contempla, né? Não contempla. Claro. Não contempla as minhas vivências, as minhas dores, os obstáculos que eu acesso, né, que me impedem de acessar os meus direitos, não são contemplados. Então, é muito importante que a gente repense realmente essas perspectivas e entenda que não é só sobre aquela pessoa negra que alcança aquele espaço, é sobre toda a sociedade. O racismo, o sexismo não são problemas dos negros e das mulheres, né? São problemas de toda a sociedade. Nós todos precisamos, se queremos realmente uma sociedade democrática, sermos trincheiras aí de resistência, de luta, mas também de promoção desses direitos para todas as pessoas. O direito, ele hoje, nessa concepção que eu trago aqui, que eu contesto, ele acaba sendo um instrumento de manutenção do status quo em grande medida. O que nós precisamos é transformar o direito, transformar as instituições democráticas em instrumento de emancipação de todas as pessoas. Doutora Lívia Santana Vaz, muito obrigado pelo seu tempo, novamente pela gentileza de vir aqui ao Metrópolis conversar comigo. Boa sorte na caminhada. Enfim, eu acho que é um tema que, a mim como jornalista, só digo que eu tenho o dever de seguir cobrindo, seguir apurando e fiscalizando o poder público para mudar essa realidade. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. A você, muito obrigado pela audiência, pelo tempo que dedicou a gente e acompanhe a coluna, porque essa corrida ao STF, essa segunda vaga que o Lula vai nomear, sem dúvida, será muito interessante para a gente discutir sobre a vaga em si, mas também sobre o país que a gente quer, que a gente espera. Valeu, obrigado!